E eu ia voltar ao ponto onde ficamos. Portanto, o CDS, prudencialmente preocupado, obviamente, e com toda a legitimidade. Sim, com uma declaração que, apesar de tudo, permite, deixa todos os caminhos em aberto, mas que é talvez, em todo caso, particularmente forte também, não é? Portanto, vai analisar a situação. Vai analisar a situação. E a referência de que o CDS vai analisar a situação, portanto, ou seja, quando as pessoas esperariam que fosse apenas o PST a ter uma reação mais, diria eu, dura, penso que era isso que os analistas esperariam. A verdade é que o CDS apresenta aqui já também o início desse caminho, não é? Portanto, enfim, veremos o que é que isso significa. Houve numa entrevista particularmente interessante, o professor Canutilho, que já citou aí, um dos nossos pais fundadores, por assim dizer, disse que, a haver um estado de emergência, ou de emergência foi a palavra que ele usou, esse seria o valor soberano em qualquer consideração constitucional. Depois, mais tarde, quando lhe foi pedido um parecer também sobre alguns destes aspectos, ele considerou que eles eram inconstitucionais em grande medida, nomeadamente alguns dos que aqui foram referidos. Ora, seja, o que há por parte do Tribunal Constitucional? Uma interpretação de que a situação não é assim tão grave entre nós, que permite uma elasticidade financeira, que permite continuarmos com esta via social-democrata de distribuição de rendimentos que não temos? Vamos cá ver. Em primeiro lugar, o professor Gomes Santilho, curiosamente, pronunciou-se só sobre a contribuição extraordinária de solidariedade que o Tribunal considerou constitucional. Portanto, ao contrário. E, portanto, curiosamente, foi ao contrário. Vamos cá ver. Eu estou muito de acordo com esta ideia de que a Constituição não pode ignorar um estado de exceção. Curiosamente, se nós formos aqui para uma lógica... Há um pensamento muito interessante, o Richbeck, que é o grande sociólogo do risco, não é? O homem que teorizou a sociedade de risco aí nos anos 85, 86, e que depois disso, enfim, tem escrito bastante. Escreveu, aliás, agora um artigo muito interessante para os temas europeus, enfim, que a mim me dizem particularmente, que é um livro que se chama Europa Alemã, e em que critica muito a compreensão que, enfim, a Alemanha tem tido, e o governo alemão em particular, da crise da zona euro. Mas o Ulrich Beck defendia uma graduação do chamado estado de necessidade, aquilo que nós chamamos de estado de exceção, ou estado de sítio, estado de alarme, estado de emergência, enfim, para usar a expressão que usou, e que aliás é a que consta da nossa Constituição, é estado de emergência para este tipo de situações, estado de sítio para outras ainda mais graves. Mas no fundo, não há dúvida de que ele dizia, bem, as Constituições deviam ser mais flexíveis, deviam graduar e segmentar os estados de necessidade. Isto é, não é apenas o cataclismo clássico, um terremoto, ou umas inundações gravíssimas, ou então uma ameaça militar que devem gerar isto. Uma ruptura financeira? Há rupturas ambientais, há rupturas financeiras, há crises económicas prolongadas que podem implicar a compressão de alguns direitos ou de algumas garantias constitucionais. Os juízes não entenderam isso? Não, porque o que acontece era aquilo que eu dizia. Eu penso que, apesar de tudo, o Tribunal ainda está muito arraigado a uma visão positivista e clássica disto. Claro, ou seja, é o que a lei diz, de resto o Presidente disse isso, não é? Não é a lei que define, é a Constituição que define. Pois, mas é que o problema é que não é um problema de lei, é um problema de realidade. Isto para voltarmos ao Joaquim Aguiar. Porque... Foi brilhante esse artigo. Portanto, enfim, aliás, essa questão, repara, na doutrina jurídica é muito debatida, o papel da realidade constitucional, nem sequer de agora, do princípio do século, até do século XIX, o Lassalle já dizia que a Constituição era uma mera folha de papel e a realidade... Fundador da social-democracia, de resto. A realidade das forças do poder é que era a Constituição. Portanto, no fundo, isto nem sequer são doutrinas novas. Tem até já, digamos, até já são um pouco, diria eu, démodé. Mas a verdade é que eu aqui penso que é preciso distinguir. O Presidente do Tribunal Constitucional tem toda a razão quando diz que a Constituição se sobrepõe à lei e não a lei à Constituição. Mas o nosso problema é saber a questão da realidade. A Constituição não se pode sobrepor à realidade sob pena de se tornar aquilo que se chama uma Constituição semântica. Isto é, ou então, para usar, enfim, um conceito muito interessante de um dos maiores constitucionalistas da atualidade, que é o Marcelo Neves, brasileiro, mas, enfim, muito conhecido na cultura germânica, que fala em Constituição simbólica.
Isto até muito a propósito dos fenómenos constitucionais brasileiros na transição da ditadura e nas garantias que lá tinham. Enfim, um povo que vivia na miséria e que ainda largamente vive, apesar de estar em franca mudança, e em que as garantias que estavam na Constituição não passavam num simbolismo. Mas ele achava que, apesar de tudo, o simbolismo tinha algum valor. E, portanto, ele dizia, bem, isto não é puramente semântico, não é puramente nominal, para usar categorias também de um grande constitucionalista dos anos 40 e 50, que era o Levenstein. O que ele diz, bem, as chamadas constituições simbólicas têm uma função, é que o simples facto de estarem lá previstos certos direitos já muda um pouco a realidade. Pronto. Mas se aquilo que nós queremos ter é uma Constituição simbólica, creio que nós estamos no caminho forte para que isso venha a acontecer. A nossa é muito simbólica ainda. A nossa é extremamente simbólica, sim, extremamente simbólica. Quer dizer, repare, não é por acaso que uma Constituição como a americana dura tanto tempo, ou até uma Constituição como a alemã são muito mais económicas, muito mais curtas. Bem, a americana nem se fala, é um exemplo que é uma redação sucinta e, apesar de tudo, capaz de sobreviver ao tempo. No caso alemão também assim é, embora seja só desde 49, e, portanto, o que eu diria é que nós precisávamos, talvez, de arranjar um pouco a Constituição. Como eu digo, há aqui princípios que nunca deixariam de estar em causa. Claro que o que isto levaria, por exemplo, que é por isso que este também raciocínio do Tribunal Constitucional pode causar problemas, era, por exemplo, a aceitar como constitucional que se retirasse um subsídio de férias, meio subsídio de férias aos funcionários públicos e meio subsídio de férias aos privados. Porque aí, pelo menos, é que se a questão é uma questão de igualdade, isso resolve a igualdade. E, portanto, isto para dizer que isto pode não ser bem uma questão de Estado Social. Porque se o que se pretende é uma justa repartição dos sacrifícios, que aliás era a preocupação que o Presidente da República espelhava, às tantas era possível ter uma solução destas, que é cortar meio subsídio de férias a toda a gente, coisa que nem sequer é nova. O Governo, em 2011, fez aquela taxa de 50%, não é? Enfim, e portanto, se for assim, claro que terá sempre de ser sobre a via fiscal e não sobre a retirada direta, porque para os privados não há forma de lhes retirar diretamente o subsídio, não é? Portanto, tem que ser sobre a via fiscal. O que nunca garante a mesma receita, porque, enfim, pelo caminho perde-se alguma coisa. Por isso é que o Governo gostava, no fundo, preferia como instrumento a ação direta sobre os subsídios, porque aí deixa de pagar e ponto final. A receita imediatamente entra, ou se quiser, não sai a despesa, ponto final. Enquanto que, se tem que ir pela via fiscal, vai ter de arrecadar a receita. Tem gastos de máquina fiscal, há quem não pague os impostos, etc, etc. Portanto, obviamente que perde alguma coisa. Apesar de tudo, serão perdas, julgo eu, que marginais. Mas com isto o que eu quero dizer é o seguinte, não está excluída uma hipótese em que fossem retirados a todos, por exemplo, meio subsídio de férias. Porque o Tribunal, no fundo, não diz que a existência de sacrifícios que é inconstitucional. O que ele diz é que a equidade, a igualdade, a justa repartição dos sacrifícios é que está em causa. Nota, aliás, que o Presidente teve ali uma espécie de contemporização, teve ali uma hesitação, como eu disse, apesar de ter sido feito um esforço no sentido de, ou seja, ele reconhece que se passou de um esquema de 2-0 para um esquema de 2-1. Ou de um esquema, se quiser, de 2-0 para um esquema de 1-0, embora em rigor seja 2-1. E penso que isso será importante, com certeza que o Tribunal se concentra sobre essa ideia que os funcionários públicos não só perdem o subsídio de férias, como perdem o subsídio de Natal pela via fiscal. Portanto, no fundo, acabam por estar na mesma situação em que estavam antes. Talvez seja essa uma das suas linhas de argumentação. Mas, repare, eu chamo a atenção para isto, quer dizer, por isso é que eu digo que às tantas, sendo embora uma situação de um certo revés, e de um revés significativo, sem dúvida, para o Governo e para a sua política orçamental, às tantas há soluções. Claro que o Governo fica sempre com um problema, é que não sabe o que é que o Tribunal Constitucional vai dizer a seguir, e pode recear que ele a seguir... Eu vou-lhe pedir duas leituras. Uma, que é óbvia, esta é a primavera horribilis para o Governo do PSD-CDS neste momento. Qual é que é o futuro de Vítor Gaspar, que foi o arquiteto destas duas leis orçamentais, que foram contestadas pela lei fundamental, que são contestadas politicamente à esquerda e à direita? Ora bem, eu aí acho que isso depende muito do próprio que ele entende. Não há dúvida de uma coisa, isto eu posso dizer com a minha experiência europeia. Vítor Gaspar, mesmo que na frente interna nos apareça muitas vezes como uma pessoa desgastada, enfim,
em muitos casos, considerando-se que ele que erra sistematicamente previsões, ou que a política da Troika que ele aceitou implementar e da qual foi, aliás, um defensor, digamos, convicto, não é? Que não produziu todos os efeitos, ou os efeitos que se esperavam, produziu-os mais na frente externa. Porque é que eu digo na frente externa? Produziu-os na dívida externa, onde realmente foram muito acelerados e até muito antecipados relativamente ao previsto, e também produziu-os essencialmente na credibilidade do Estado português e na sua eventual capacidade de acesso aos mercados, que temos de ver ainda como é que os mercados vão reagir a esta decisão. E não é por acaso, do meu ponto de vista, não é por acaso, do meu ponto de vista, se me permite que o Tribunal Constitucional escolha uma sexta à noite para, é porque os mercados estão fechados sábado e domingo, não é? Portanto, para dar uma decisão destas. O que significa que porventura isso é mais importante que a questão de saber se era às 8 da noite ou às 8h30 para ter o prime time. Que me parece sinceramente que não é uma coisa muito que os juízes se preocupem, mas enfim, logo veremos. Se foi, se não foi, só eles é que saberão e nós nunca vamos descobrir provavelmente. Mas, mais importante é esta preocupação. Portanto, é a consciência de que o corte, de que o impacto da medida não era um impacto... Não se fica pelas fronteiras nacionais. Mas voltando à questão do Vítor Gaspar, o que eu diria é o seguinte. Ele é um ativo ainda no plano externo, importante para Portugal. E eu acho que nós temos de ter consciência disso. Quer dizer, podemos simpatizar mais ou menos com o estilo, podemos considerar que conduz melhor ou pior determinado tipo de negociações, mesmo ao nível europeu. Do meu ponto de vista, eu acho que eles conduz bem. Acho que nos faltou, agora já não falta, mas nos faltou foi um outro tabuleiro, que era o tabuleiro mais político do Ministro dos Estrangeiros, que, enfim, penso que só assumiu as rédeas do processo europeu já mais tarde e que podia balançar um pouco a tarefa das finanças, que era muito difícil ser outra no contexto do Eurogrupo, mas eu penso que ele é um ativo ainda importante e, portanto, sinceramente, julgo que não seria mau, seria positivo que ele se mantivesse. Mas eu compreenderia, do ponto de vista estritamente pessoal, que há alguém que está a fazer o esforço, que imagino que seja do ponto de vista político, pessoal, profissional, colossal, para usar uma expressão que já fez do próprio, que perante isto diga, bem, eu agora não vou ensaiar mais soluções a ver se elas são constitucionais ou não são constitucionais, portanto eu do meu ponto de vista tenho a minha tarefa, cumpri as minhas obrigações e portanto agora outro que toma lá. Portanto, isso, quer dizer, eu compreenderia isso, embora eu diga, penso que isso seria mau para Portugal por isto. Eu compreendo perfeitamente o desgaste interno que o Ministro das Finanças tem. É raro, aliás, o que não tenha, mas este, porque estamos numa situação dramática, tem obviamente um desgaste que é proporcional a esse dramatismo, mas do ponto de vista externo, seja pelos resultados obtidos na questão da dívida externa, seja especialmente pela forma como ele é respeitado, de facto é. Talvez porque também era, no fundo, um homem da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e, portanto, enfim, alguém que tinha todo o network, toda a rede feita, portanto, uma grande capacidade ele próprio também de mobilização de argumentos e de boas vontades. Eu penso que esse crédito ele ainda não o perdeu. E, portanto, 30 segundos para me dizer como é que a Europa vai reagir a esta crise constitucional. Eu penso que a Europa vai reagir com alguma apreensão. A Troika vai reagir com apreensão. A Europa vai reagir com apreensão, vai ter uma reação apreensiva, mas aí, sinceramente, eu acho que a nossa diplomacia tem que ser muito eficaz. Porque aqui a posição da Alemanha é fundamental. E na Alemanha não há nada mais sagrado que o Tribunal Constitucional. Ora, se os alemães sabem o que é o respeito pelo Tribunal Constitucional, não podem deixar de respeitar o nosso. E aí a nossa diplomacia tem que dizer, meus caros amigos, o Tribunal de Karlsruhe não merece menos respeito do que o Palácio Raton. Aqui fica. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9, a opinião de Paulo Rangel. Vamos